Boa tarde, Botucatu. Eu sou Matheus Conte e esse é o Audácia na TV, programa de entrevistas que discute toda a cidade de Botucatu. No episódio de hoje, convidamos Celso Quinzotti, membro da Associação Portas Azuis, ONG focada em divulgar a conscientização do autismo. Celso, boa tarde, pode se apresentar. Boa tarde, tudo bem, Matheus? Certo. Bem, Matheus, eu sou pai da Betina, né? Betina tem 7 anos. Eu também sou funcionário público e eu conheci a Associação Portas Azuis, né? Que trata do autismo aqui em Botucatu, através do meu trabalho como funcionário público, né? Outro dia eu estava lá na Câmara Municipal e eu vi que estava tratando do tema. E a minha filha... Foram capturados pelos invasores. Boa tarde, Botucatu. Eu sou Matheus Conte e esse é o Audácia na TV, o programa de entrevistas que discute toda a cidade de Botucatu. No episódio de hoje, convidamos Celso Quinzotti, membro da Associação Portas Azuis, ONG focada em divulgar a conscientização do autismo. Celso, boa tarde, pode se apresentar. Boa tarde, Matheus, tudo bem? Tudo certo. Boa tarde a todos que estão assistindo aí também nas redes sociais. Bom, eu sou funcionário público, né? E como que eu conheci a Associação Portas Azuis, né, Matheus? Eu conheci através de eu estar na Câmara Municipal num abril, acho que foi há 2 anos atrás, né? O pessoal estava falando sobre autismo e como eu tenho uma filha de 7 anos, que ela tem o transtorno do espectro autismo, né? Eu me interessei. E no finalzinho lá eu procurei o então presidente, o Luciano Devidé, e me coloquei à disposição para participar, para ser útil na associação, para ser mais um voluntário. Uhum. E, primeiramente, Celso, a gente está no Abril Azul, começou agora há pouco, começou quinta-feira, né, Abril Azul, que é o mês de conscientização sobre o transtorno do espectro autista. Qual que é o objetivo da Associação Portas Azuis? Então, Matheus, o objetivo da associação é melhorar a qualidade de vida e integrar na sociedade essas pessoas que têm o transtorno do espectro autista, né? Uhum. Na sua maioria, a Associação Portas Azuis é formada de pais e mães de autistas, né? É um diferencial aí, né? Que a gente tenta diminuir aí esse espaço, né, essa lacuna que tem, né? E por quem é formado, né, a nossa associação? Luciano Devidé, né? Luciano Devidé é o presidente que você conhece, tem um filho, o Gessé, ele é o nosso presidente. O vice-presidente é o Roberto Toso, né? Também tem um filho. A única exceção aqui dos diretores, o Marcelo Pazeto, que é diretor financeiro, ele não tem filho. A Danise é a diretora de projetos, ela tem filho. A Kelly também é diretora de eventos, tem uma filha. Eu, né, sou diretor de difusão e tenho a minha filha que é autista. O Lourenço Talamonte, Dr. Lourenço, delegado seccional, também tem um filho que é autista, também faz parte da associação, parte da diretoria, né? E aí tem o Conselho Fiscal, o Carlos Ronchetti, a Cíntia Tavares e o Paulo Sérgio Egílio, tá? Hoje a sede improvisada da associação, ela é na Avenida Conde Serra Negra, tá? Futuramente a gente vai continuar na Avenida Conde Serra Negra, porém de uma forma mais permanente, né? Porque aquele prédio que antes era a base da Polícia Militar, a famosa Base Leste, ela vai ser a sede da associação. Já tem tratativas aí há mais de 1 ano para que no papel, legalmente, seja a sede da associação. E, Celso, de uma forma mais resumida, né, o que é o transtorno do espectro autista? O transtorno do espectro autista, Matheus, ele é um transtorno sociocomunicativo, tá?
Eu não vou dar dados técnicos aqui, eu vou falar coisas que eu pesquisei e eu sei como pai, né? E o que seria esse transtorno sociocomunicativo, né? A maioria das pessoas que têm o transtorno do espectro autista, elas têm déficit de comportamento social, de comunicação, de linguagem, de interação social, né? E nessa toada aí que a gente está falando, é legal frisar que o autismo não é uma doença, né? O autismo, ele, por não ser uma doença, ele não existe um portador de transtorno do espectro autista também, né? E cada autista é um autista, né? A gente não pode colocar um rótulo, ó, aquele autista faz isso, aquele outro faz também, né? Então, eu posso dar exemplos da minha filha, né? Ela tem seletividade alimentar, né? Ela tem coisas que ela come, tem coisas que ela não come. Ela é não verbal. Tem autistas que são verbais, outros que não são verbais. Alguns despertam a fala e a comunicação tardiamente. Outros têm uma comunicação que não dá para entender, né? Uma comunicação deles, né? E o nome transtorno do espectro autista, ele foi sendo construído, né? Historicamente, já antigamente, lá atrás, 1800, né? Eu conversei com alguns especialistas, eles me explicaram que antigamente o autismo, ele era tratado como um transtorno global, uma esquizofrenia, né? Então ele não tinha esse conhecimento de que era um autista, né? O autismo. E ao longo do tempo, né, ele foi tendo a evolução, né, na nomenclatura, chegou até a chamar Asperger, né? E hoje já não se usa mais esse termo Asperger, né, que foi usado bem antigamente, né? E hoje seria um autismo grau leve, o Asperger, nível 1, né? Mas mais recentemente aí, 93, não tão recentemente, né? Porém, se tratando de 1800 para 1993, em 93 foi inserido o CID, né? A classificação de doenças, né? Hoje o CID do autismo é o F84, né? Porém, esse dado é muito técnico, né? E não dá para falar, o CID do autismo é F84 e pronto, aquela criança é autista. Por quê? Porque do espectro autista tem uma... Eu lembro como foi com a minha filha, né? Tem uma rede de profissionais. Não é só um profissional que fecha o diagnóstico. Ah, a pediatra falou, não. O pediatra encaminha para neuro, a neuro pede vários exames inclusive genéticos, né? Que eu lembro que é o mais meticuloso que eu achei, que eu percebi naquele momento, né? E aí é fechado esse diagnóstico, tá? Falando mais um pouquinho de evolução aí, para fechar aí, né, de 1800 para cá, né? Em 2013 ele deixou de ser estudo somente de saúde mental, tá? Então o autismo deixou de ser estudo somente de saúde mental e passou a ser entendido como um transtorno, realmente, entendeu? Porque dentro da saúde mental, doença, né? Sim. Como não é uma doença, ele foi, em 2013, aí encarado como um transtorno, né? Mais alguma coisa aí histórica até, né? Que foi uma conquista, né? Em 2020, a Lei Romeu-Mion, né? Como muitas pessoas sabem, o apresentador Carlos Mion, né? Da TV, em geral, ele tem um filho, o Romeu, que é autista, né? E no começo ele também tentou esconder, né? Eu falo também porque, muito embora a gente não tenha falado aqui, as mães, os pais, quando recebem ou não têm ainda o diagnóstico, eles ficam meio ressabiados, né? Ficam meio... E o diagnóstico, ele é um alívio, né? O diagnóstico é um alívio, porque daí você sabe do que se está tratando, né? Não é mais um mistério, né? E o Mion, ele se engajou também, assim como eu, como o Luciano, o pessoal aqui de Botucatu está engajado, ele também se engajou nessa causa. E aí ele lutou por essa lei, né? Que instituiu as políticas nacionais de proteção ao direito das pessoas com transtorno de espectro autista, tá? Essa foi em 2020.
Porém, já tinha outras leis, né? Leis, inclusive, que inseriu as pessoas com transtorno de espectro autista nas leis que inclui a lei de inclusão, né? De inclusão de pessoas com deficiências, né? E isso garantiu que nós possamos ter uma carteirinha diferenciada, né? Hoje, no RG mesmo, o Registro Geral do Estado de São Paulo, é possível constar lá que a pessoa tem o transtorno de espectro autista. É possível também o município instituir essa carteirinha, né? A Lei Romeu Mignon foi mais para isso. Foi para falar, ó, tem que ter uma carteirinha para identificar, né? Porque muitas vezes, vamos falar no caso do estacionamento, né? A pessoa até tem, né? A gente até tem o direito pela lei lá passada de estacionar. Porém, a pessoa não vê um deficiente físico saindo do carro, né? Tá lá aquele desenho da cadeira de roda, porém, o autista não tem cara, né? O autista, ele é um transtorno, né, mais complexo. E nessa questão, então, aqui em Botucatu já está tendo alguma movimentação da associação para poder instituir essa carteirinha também em âmbito municipal, tá? Para que se tenha uma carteirinha do autista como se fosse uma identificação padrão deles. E você falou, Celso, sobre o autismo ser uma classificação mais recente, né? E, inclusive, uma experiência pessoal, que minha mãe é assistente social, ela trabalhou na PAI por um tempo, lá pelos anos mais ou menos, se eu não me engano, 99, 2000, enfim. E era uma grande novidade quando chegava algum aluno com autismo lá, porque não era tão comum. E hoje em dia é mais comum ter crianças com diagnóstico de autismo. Por que você acredita que isso acontece? É mais comum a pesquisa sobre o autismo para poder diagnosticar? Na realidade, né, por que tem aparecido mais? Por que tem sido mostrado? Porque os pais, eles têm mais informações e são mais esclarecidos, né? Hoje em dia o pessoal vai mais a fundo e aceitam, né? E outra, a questão como é tratada, a forma como é feito o diagnóstico é mais tranquilo. Por quê? Porque são vários profissionais, não é um profissional, né? Antigamente, eu creio que os pais até duvidavam, né? Mas será que esse médico está falando verdade? Eu vou buscar informação com outro médico. Hoje não. Hoje a pediatra, a neuro e todos os outros que fazem parte dessa interdisciplinaridade, eles têm um cuidado para dar o diagnóstico, né? Para fechar o diagnóstico. Minha filha fechou o diagnóstico com 3 anos, né? A principal característica que nos chamou a atenção até então era a fala, né? Para ela ser não verbal. E para nós foi claro que não é, vamos falar assim, não é totalmente normal para ninguém. Porém, você tendo o diagnóstico é muito melhor para você tratar e saber como é que você vai conduzir isso, né? Porque não sendo doença, não tendo cura, você vai ter uma constante evolução, né? Então você vai trabalhando com isso, né? Os estudos são cada vez mais avançados também, né? Por isso que está aparecendo mais. O olhar clínico dos médicos, né? Os médicos estão se especializando, estão procurando saber mais, né? Muito embora não existe, depois a gente vai falar sobre isso, não existe no SUS e até mesmo aqui em Botucatu uma rede que se conecta, né? Existem profissionais, mas lá na frente a gente vai falar, né? Há uns 30 anos atrás, 30 anos para cá, né? A preocupação da saúde pública tem sido mais, eles estão se preocupando cada vez mais, né? Para ter um melhor atendimento e desenvolvimento da política, né? Então, as políticas estão melhorando. Passo de tartaruga, mas estão. E agora nós vamos para um breve intervalo. Continue ligado aqui na RCB Live TV, que ainda temos muito assunto para conversar. Foram capturados pelos invasores.
Voltamos, eu falei que era rapidinho. Esse é o Audácia na TV, estamos aqui com o Celso, que é membro da Associação Portas Azuis. Aproximadamente, Celso, quantas pessoas autistas existem em Botucatu? Olha, Matheus, não dá para responder essa pergunta sem ressalvas, né? Porque não tem um censo, né? Nem em Botucatu, nem no Brasil, né? Pode-se dizer, por estimativa estatística, né? Que a OMS faz, né? Organização Mundial da Saúde, que existe 70 milhões de transtorno do espectro autista no Brasil, não, no mundo, 70 milhões no mundo, e 2 milhões no Brasil. Tá? Então, esses dados são de menos de 2 anos, né? Porque eles são atualizados a cada 2 anos, então, frisando aqui, né? 70 milhões no mundo e 2 milhões no Brasil. Essa pergunta foi Botucatu, né? Aqui em Botucatu, segundo essa média, né? Então, reduzindo aí, como é uma média estatística, não há um censo, né? Acredita-se que tenha de 900 a 1.500 pessoas dentro do transtorno do espectro autista, tá? Ou seja, 1 para cada 54 habitantes. Pela organização, né? Pela nossa associação, nós temos conhecimento de 240 a 300, né? Uma média de 300 pessoas, né? Com diagnóstico fechado, público e em tratamento, né? Então, esse de 800 a 1.500, ele leva a crer que deve ser um pouco real. Por quê? Por que eu frisei o público e em tratamento? Porque tem muitas famílias que não querem que torne público, né? E também não querem o tratamento, né? Não aceitam. Mas, com essa disseminação da informação, com esse trabalho da associação, com esse trabalho seus da imprensa, que também estão se interessando, estão cada vez mais disseminando essa existência desse transtorno, né? Essa estatística vem crescendo e em relação ao censo, né, que eu falei no começo, a partir do próximo censo já vai ter, né? Foi inserido lá um campo, então quando o pesquisador do censo chegar na casa da pessoa, ele vai perguntar: tem alguma pessoa com transtorno do espectro autista aqui na sua casa? Né? Então, vai ser melhor para se trabalhar, né? Vai ser melhor para as políticas públicas, vai ser melhor para a associação mensurar isso. E, Celso, você acredita que o autista tem uma boa rede de apoio em Botucatu? Tem uma boa assistência em Botucatu? Então, né? Só um minutinho. Bom, em relação à assistência dentro de Botucatu, né? A família que tem condição financeira boa, é óbvio que ela está bem assistida, né? Ela tem a possibilidade de levar o filho nos melhores médicos, de fazer o tratamento mais adequado, né? O acompanhamento, as terapias, a fonoaudiologia, né? E em contraponto a isso, né, tem as pessoas também que não têm tanta facilidade, né? Posso falar por mim, né? Eu faço tudo particular, né? Porém, não é fácil, por ser assalariado, por ser funcionário público, né? Então, não existe um protocolo e nem profissionais habilitados no município e no SUS, tá? Na rede pública, aqui em Botucatu, quando se fecha o diagnóstico, é a Unesp que fecha, né? E aí, o tratamento é psiquiatria, né? E o diagnóstico, não há intervenção pós-diagnóstico, entendeu? Então, as intervenções pós-diagnóstico tem que ser, vai em um ali, vai em outro aqui. Não tem uma clínica onde tem 3 profissionais, 4, 5 profissionais que vão trabalhar, né? Fonoaudiologia, a terapia ocupacional, a psicologia, né? Então, aqui em Botucatu, como no resto do mundo, tá? Quem está mais, quem tem mais condições financeiras, por se tratar, por não ter ainda uma organização, ela tem uma melhor qualidade. E os demais acabam sofrendo mais um pouquinho. Tá bom? E a gente falou sobre, né, você falou sobre as famílias que às vezes não aceitam o diagnóstico do autismo.
Você acredita que ainda existe preconceito contra o autismo em Botucatu? Tanto pela família, quanto por quem lida com autistas na escola ou no trabalho, enfim. Sim, eu acredito que tenha, Matheus. Eu tenho experiências com a minha filha não tão negativas, né? A maioria das experiências, só pelo simples fato de eu falar, ó, ela é autista, né? Nem uso o transtorno do espectro autista. Uhum. Ela é autista, né? Eu procuro me programar com ela, né? Eu não deixo para fazer as coisas em cima da hora, porque no caso da minha filha, ela, entre aspas, aí não tem a paciência de ficar esperando numa fila, né? Inclusive, o que a gente tava falando lá atrás, tem um relato de uma mãe que ela foi na Unesp, né? E aí, para esperar um atendimento lá, isso não é público notório que em outras habilidades, lá, outros atendimentos, demora para atender, né? Uhum. E aí a filha não conseguiu esperar todo o tempo que tinha que ficar lá. Eles não têm paciência de ficar, né? Por todo aquele rol de coisas que envolvem o transtorno, né? E aí, falando em preconceito, Matheus, como eu não tenho nenhuma experiência negativa com a minha filha, mas eu conheço algumas, porém não quero ficar citando aqui, né? Eu conversei com o pessoal lá da associação e nós achamos e entramos num consenso, né? Que tem algumas frases que não deve ser dita para a mãe, para o pai do autista, né? O autista, ele não tem maldade, né? Ele não vai entender o preconceito, muito pelo contrário, ele vai responder com amor. Ele vai responder com amor. Por mais que a pessoa esteja maltratando ele vai responder com amor. E nós elencamos 5 frases aí que seria interessante as pessoas evitarem falar, né? É claro que sem saber não dá para não cometer uma gafe, vamos falar assim. Mas sabendo que é autista, né? É legal que a pessoa evite, né? A primeira nossa, ele não parece que tem autismo, né? O autismo não tem cara. Os autistas não têm uma característica física, eles não têm uma expressão que conota lá, que denota que ele é autista, tá? Então, evitar, né? Ele é autista? O pai falou, o pai sabe, né? Sim. O pai sabe, a mãe sabe, né? Seu filho precisa de limite. Ele não tem educação. Essa é a segunda frase, né? Não é que ele não tem educação, ele não tem a noção do que ele está fazendo. Para ele aquilo é lúdico, é brincadeira, né? E muitas vezes, por exemplo, uma birra de querer voltar para o carro. Eu acho que muitos pais e mães aqui vão entender o que eu estou falando. Eles sabem qual é o carro dele. E se você passar do lado de um carro parecido com o dele, ele vai querer entrar naquele carro. E aí vem a chamada birra, que não é birra, né? Faz parte do transtorno, faz parte daquilo que ele acha que é o correto, né? O terceiro, né? É os terapeutas do Google, né? Pessoas que pesquisam, que acham que sabe de tudo e generaliza a questão, né? Por exemplo, autista é aquele que não olha no olho, né? Autista é aquele que não abraça, né? Como eu disse lá atrás, o autista é o único. Cada autista tem as suas características, né? Então não deve ser generalizado porque pesquisou no Google uma característica isoladamente, certo? A quarta são propor soluções milagrosas, Matheus, né? Mas o meu filho toma isso e ele melhora, ele fica mais calmo. Mas o médico receitou um remédio pro meu primo de 3º grau pro autismo. Eu acho que seria bom para o seu. Não é legal. Milagre não existe dentro do autismo e quem deve receitar alguma coisa é o médico, né? Não sei se vai se lembrar, passou até no Fantástico uma matéria de um supositório milagroso para curar autismo. Perfeito. Que causava como que é? Sangramento, nossa, era horrível. Perfeito. Tem essa e questão, o povo continuava usando. Tem a questão desse supositório, teve um desinfetante, olha que absurdo, entendeu? E as pessoas veem isso e
E mesmo, eu acho que o Fantástico prestou um serviço, né? O Fantástico prestou um serviço falando que isso não existe. E mesmo assim as pessoas continuam acreditando, né? E a quinta, né? A quinta aí que nós elencamos é qual habilidade extraordinária seu filho tem, né? Porque devido ao hiperfoco, alguns autistas, eles desenvolvem talentos, né? Música, arte, dança, alguns até talentos matemáticos, né? Fazem contas mirabolantes de cabeça. Mas isso é característica única, não é algo que todos os autistas têm que ter uma habilidade extraordinária, né? Então, em relação ao preconceito, é isso que eu tenho que falar, Matheus. Acho que perfeito. Agora nós vamos para mais um intervalinho e já já voltamos. Foram capturados pelos invasores. O Audácia na TV está de volta para o último bloco de hoje. Celso, a gente falou um pouco sobre a infraestrutura de Botucatu na questão da saúde, né, para atender o autismo. Sim. Botucatu, assim, no geral e mais assim focado na educação, você acredita que Botucatu tem uma estrutura boa para atender quem tem autismo e seus familiares? Olha, né, na educação, ela tem a PAI, né? Que não faz parte do setor público, mas atende bem, né? Tem uma escola, a escola Nair Pérez, também é ali próximo da PAI, né? Uhum. Da rede de ensino municipal. Inclusive, a minha filha, ela é dessa escola hoje, né? Já com seus 7 anos, né? E a questão da rede privada eu conheço muito pouco, porém sei que existe escolas que acolhem o autista, né? Porém, o autista ele não deve ser colocado, por exemplo, numa PAI, né? Ele pode ser colocado, porém não é a regra, né? A regra é que ele participe de atividades normais, uma sala de aula regular, e tem um acompanhante, né? Todo autista, eu só não vou saber dizer agora qual é a lei, qual é o artigo, porém, todo autista ele tem direito a um acompanhante na sala de aula, né? Um psicopedagogo, uma pessoa formada, né? Não é estagiário, né? Uhum. Porque o estagiário muitas vezes ele tem vontade, porém ele não tem aquela especialização, né? Muito embora pessoas que fazem somente a pedagogia, vamos falar assim, né? Ela também não tem a especialização, né? Nós vamos falar sobre isso
daqui a pouco, mas a educação ela ainda precisa melhorar bastante, né? Assim, bem como a saúde, mas não é uma crítica negativa, né? É uma crítica de que o que há tem que melhorar, né? Existe bastante vontade, existe bastante pessoas engajadas, porém tem muito que melhorar. Inclusive, assim, pensando de uma maneira mais de mercado, né? Tem um público para esse tipo de coisa, né? Exato. Pelo tanto de autistas que provavelmente existem em Botucatu, tem um público para atender. Exato. Um público que as empresas, né, tanto no privado quanto as iniciativas públicas precisam atender, né? Sim, existe esse público e fazendo um link com a saúde, né? Vamos linkar com a saúde, né? O autismo ele tem que estar ligado sempre com a saúde, né? Na saúde tem um profissional num posto de saúde, um profissional no outro, tem um profissional lá na Unesp, bom, porém esses profissionais não se comunicam, né? E não há um centro de referência, né? Lá na Unesp não existe esse centro de referência. E o ideal seria que tivesse esse centro de referência. E como que nós vamos conseguir isso, né? Com diálogo interdisciplinar, né? As famílias, a saúde, a educação, né? Há de existir esse diálogo. A Associação Portas Azuis está disposta a propor esse diálogo, né? Com o poder público, com a questão da rede pública de saúde, a questão da rede privada de saúde também. E você falou, Celso, sobre a especialização, né, dos pedagogos. Sim. Existe alguma iniciativa de treinamento para essas pessoas que querem trabalhar com autismo? A nível Brasil, existem pós-graduações, um mestrado, se eu não me engano, eu ouvi falar também que existe mestrado, porém aqui em Botucatu não tem, né, a especialização, né? Todas essas capacitações são pagas, né? Não existe uma pós-graduação pública para se especializar em autismo, né? Posso estar enganado, né? Pode ser que exista alguma que eu não conheça ainda. Mas aqui em Botucatu tem as faculdades online, né? A faculdade que acolhe os polos de faculdades, né? Então, algumas dessas online oferecem para o Botucatu o núcleo, mas não é daqui, né? Então, uma pós-graduação até existe, mas iniciativa de Botucatu não temos ainda. Então, tá aí até uma oportunidade para a ONG. Pois é. Uma coisa que dá para investir. É um nicho para que a associação pode investir e pode capacitar, né? Já teve conversas a respeito disso, porém não foram para frente. Mas, como já tem as faculdades online que fazem sem ter o polo só de autismo aqui, no futuro aí, com certeza, será interessante. E por fim, Celso, qual mensagem você traz para esse Abril Azul? A mensagem que eu trago da associação, que eu trago como pai, é para que as pessoas olhem, né, o autismo, olhem não só no mês de abril, né, não só tudo que envolve uma data específica, não é só para aquela data específica, né, é para o geral, né, que olhem com mais acolhimento, com mais humanização, né, que procurem informação, né, não fiquem atrás de opinião, né? A RCB aqui trouxe a informação, foi atrás de quem tem a informação, né? Muito embora as minhas informações aqui foram limitadas por se tratar de um pai, né? De dar mais um depoimento, né? Claro que na ótica da associação, né? Mas entenderem que, principalmente as mães, né? Muitas mães abdicam das profissões delas, né? Sabia, Matheus? Elas não têm como cuidar daquele filho sem ser integral, né? Sem ser de maneira integral, né? Algumas ficam com a renda prejudicada, né? E falando nisso, né? A associação ela tem uma rede de acolhimento, né? Hoje o agendamento é feito lá na própria sede, né? Pode ser ligado lá, né, no telefone 998660137. Tá? Esse é o telefone da associação, 998860137, tá bom? As nossas redes sociais também, deixar para todo mundo aí, né? O site, associaçãoportasazuis.com, no Facebook, Portas Azuis, Autismo em Ação, no Instagram, Portas Azuis, Autismo em Ação, tem um e-mail, contato@associaçãoportasazuis.com.br, tá? E a gente também conta com doadores,
né? Tem um grupo de doadores mensais, né? E também tem o Pix, né? Que está disponível lá no site, que é o nosso CNPJ. A Associação Portas Azuis, ela já foi reconhecida, ela é reconhecida como de utilidade pública no município de Botucatu, tá? E deixar as portas azuis abertas para todos que queiram conhecer, fazer o contato e também, se quiserem ser parceiros, né? Conhecer melhor nosso trabalho lá na sede. Uma coisa até que eu nem tinha programado para entrevista, mas sendo a Portas Azuis uma entidade ligada à prefeitura, né? Dá até para deduzir imposto de renda, né? A doação. Sim, na realidade, a ligação com a prefeitura é por ser de utilidade pública, né? Uhum. Porque é terceiro setor, né? Não é público, é terceiro setor. Porém, tem essa possibilidade, exatamente. Pode deduzir imposto de renda, né? A questão da nota fiscal também, a gente já tem essa possibilidade, né? Muito embora seja recente a associação, meados de 2018, mas está bem organizada, o pessoal que pegou firme, né? Uhum. E com certeza dá para ser feito isso que você disse. Então, é isso. Muito obrigado pela participação, Celso. Pode se despedir. Eu que agradeço a oportunidade, né? Parabenizar o pessoal aí da RCTV e, mais uma vez, nos colocar à disposição enquanto associação. E estamos encerrando mais esse Audácia na TV, o programa que discute Botucatu. Muito obrigado a todos vocês ouvintes. Até mais.